Olá a todos, eu sou o Bruno e como sabem vamos ter eleições nos Estados Unidos no dia 5 de novembro e eu pensei que seria bom nós conhecermos um pouco mais da sua história, principalmente porque esta eleição funciona de uma forma muito diferente da nossa aqui em Portugal. Aqui o presidente é eleito por sufrágio universal direto, onde o candidato que obtém mais de 50% dos votos válidos ganha a eleição, mas se nenhum candidato alcançar a maioria na primeira volta, marca-se uma segunda volta com os dois candidatos com mais votos. Bem, nos Estados Unidos as coisas acontecem de uma forma bastante diferente. Os Estados Unidos são compostos por 50 estados diferentes, cada um votando separadamente para eleger grandes eleitores. Quando um candidato obtém a maioria dos votos de um estado, ganha todos os grandes eleitores desse estado. Por exemplo, em 2008, ao vencer na Califórnia com 61% dos votos, Barack Obama conquistou os 55 eleitores desse estado, enquanto o seu adversário, John McCain, ficou com 0. Apenas 2 estados, o Maine e Nebraska, dividem os seus grandes eleitores de forma proporcional. Nos outros, é tudo ou nada. Na verdade, o número de grandes eleitores de cada estado é determinado pela soma dos representantes na Câmara dos Deputados e os senadores. O número de representantes é proporcional à população do estado. Por exemplo, na Califórnia, com 39,5 milhões de habitantes, temos atualmente 52 representantes na Câmara. No entanto, o Wyoming, com uma população menor de 576 mil habitantes, envia apenas um representante. Contudo, todos os estados enviam 2 senadores, independentemente do tamanho. Assim, a Califórnia tem 55 grandes eleitores, ou seja, um grande eleitor para cada 730 mil cidadãos, enquanto o Wyoming tem 3 grandes eleitores para cada 192 mil cidadãos. Isto significa que um voto de um habitante do Wyoming vale 3,5 vezes mais do que um voto de um californiano. E um detalhe importante para evitar confusões: os grandes eleitores não são os próprios senadores ou representantes, são pessoas completamente diferentes. O que importa aqui é que os candidatos não precisam da maioria dos votos para vencer, precisam da maioria dos 538 grandes eleitores. Foi assim que em 2016 Donald Trump ganhou a eleição, mesmo tendo 3 milhões de votos a menos que Hillary Clinton. Portanto, isto leva claramente a um problema de igualdade entre os cidadãos, porque é que um cidadão teria mais peso que o outro. Tomando como exemplo o Wyoming e a Califórnia, o primeiro estado é predominantemente branco e conservador, enquanto o segundo é mais misto e progressista. Assim, o sistema favorece um eleitorado mais conservador. Mas como é que nós chegamos a este ponto? Claro que existe uma explicação histórica para isto. No início, os Estados Unidos eram formados por 3 antigas colónias britânicas, cada uma das quais com os seus interesses específicos. Nos anos 1780, após vencerem os britânicos, procuravam estabelecer uma constituição comum. Contudo, existiam divergências, particularmente sobre a escravatura. Os Estados do Norte, mais populosos, eram contra, enquanto os Estados do Sul, menos populosos, dependiam economicamente das plantações e eram favoráveis à escravatura. Sob a pressão de líderes do Sul como James Madison, foi criado o sistema dos grandes eleitores, com uma particularidade: para determinar o número de grandes eleitores, contavam não só os votantes, cidadãos brancos livres, mas também 3/5 dos escravos negros, embora estes não votassem. Isto era conhecido como a cláusula dos 3/5, favorecendo estados com grande população de escravos. Para ilustrar, em 1800, a Pensilvânia, que aboliria a escravidão em 1790 e era altamente populosa, tinha 10% da população livre, a mais que a Virgínia. Porém, a Virgínia, com 1/3 da população escrava, obteve 25% mais votos, de modo a que o peso do voto variava consoante o estado e a posição sobre a escravatura. Thomas Jefferson, originário do Sul e proprietário de escravos, venceu contra John Adams, um crítico da escravatura. Dos 12 primeiros presidentes dos Estados Unidos, apenas 2 nunca possuíram escravos. Houve tentativas para abolir o colégio eleitoral, mas sem sucesso. Após a Guerra Civil, a escravatura foi abolida, mas será que este foi o fim deste sistema eleitoral? Bem, não. Mas, para ser justo, durante o século XX, o sistema funcionou relativamente bem. O candidato com mais votos era também o que recebia mais grandes eleitores. Contudo, desde 1992, o sistema enfrentou problemas crescentes. Os candidatos republicanos venceram 3 eleições, embora apenas uma tenham ganho o voto popular em 2004 com George W. Bush. A maioria dos estados vota sempre no mesmo partido. A Califórnia é constantemente democrata e o Texas republicano. Assim, restam poucos estados pivô ou oscilantes, que são os famosos swing states, como a Pensilvânia e mais
mais recentemente a Geórgia, que têm decidido o resultado nacional. Em 2020, por exemplo, Joe Biden venceu por uma margem mínima de 3 estados pivô, garantindo a presidência apesar de ter mais de 7 milhões de votos que Trump em termos nacionais. E um detalhe muito importante que nós não nos podemos esquecer. Existem cerca de 4 milhões de americanos que nunca votaram e, na verdade, não podem votar para a presidência. Territórios como Porto Rico e Guam são parte dos Estados Unidos, mas não são estados e nem têm representação. Têm 0 senadores e 0 representantes. Esta situação remonta ao período colonial e está ligada a questões raciais. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1901, justificou esta exclusão, alegando que estas novas possessões são habitadas por raças estrangeiras, tendo uma religião, costumes, leis, métodos de fiscalidade e diferentes formas de pensar. Assim, as práticas judiciais anglo-saxónicas são, no momento, impossíveis de implementar. Por outras palavras, a democracia está reservada aos membros da raça anglo-saxónica e às pessoas ditas integradas. E outros só terão acesso a estes direitos quando forem suficientemente educados. Em 1899, a revista PUC satirizou e representou muito bem esta situação absurda, com um tio Sam como professor, estudantes brancos como bons alunos e estudantes com pele escura como maus alunos. Tanto os nativos americanos quanto os afro-americanos e asiáticos, todos estes estão completamente excluídos do sistema. É difícil de acreditar, mas esta situação persiste até aos dias de hoje. Por exemplo, os cidadãos de Porto Rico e Guam, eles pagam impostos, servem no exército, mas não votam nas presidenciais. O que é irónico, visto que a independência dos Estados Unidos foi motivada pela falta de representação política imposta pelos ingleses. Resumindo, o sistema do colégio eleitoral apresenta muitos problemas e existem projetos para reformá-lo. Desde 2006, um acordo entre Estados propôs que os grandes eleitores votassem automaticamente no candidato com mais votos populares, mas apenas 17 dos 50 Estados aderiram. Portanto, esta reforma não será aplicada nas eleições de 2024. Resta ver se o vencedor vai ser eleito por uma maioria ou por uma minoria. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o teu like e partilha para amigos ou familiares que não sabiam nada sobre isto. Obrigado e adeus.